Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução comentada. Eu sou o Cauê Alberto, estou aqui hoje com vocês para a gente continuar a nossa resolução da prova do Revalida do INEP do edital de 2021. Aqui a gente tem uma questão bastante interessante aqui do bloco de preventiva. O que nós temos? Uma equipe de saúde da família atua em uma unidade básica de saúde situada na zona periférica de uma cidade com mais de 800 mil habitantes. No último mês, foi evidenciado aumento no número de casos de diarreia entre crianças de 2 a 5 anos que frequentam a creche pública de um bairro. A equipe de saúde da família desse local analisa que no último ano têm sido recorrentes os casos de diarreia entre crianças da área, inclusive em alguns casos com necessidade de internação hospitalar. Dentre os casos, observam que eles se concentram naquelas famílias que não são da área de cobertura da equipe de saúde. No bairro onde se localiza a creche, 20% dos domicílios possuem abastecimento de água tratada, 10% com esgoto sanitário, sem coleta regular de lixo nos domicílios, sendo os esgotos e lixos acumulados às casas ou jogados no córrego a céu aberto que corta o bairro. Em relação à situação acima, assinar a alternativa correta em relação ao processo e os determinantes de saúde envolvidos no caso. Vamos lá, pessoal, temos uma questão aqui, basicamente de saúde pública. O que nós temos? Nessa zona periférica de uma cidade com 800 mil habitantes, ele relata aqui, no último mês foi evidenciado um aumento do número de casos de diarreia entre crianças. Tá? Então, isso aqui é um dado importante para a gente. Depois ele fala que dentre os casos observam-se que eles se concentram naquelas famílias que não são da área de cobertura da equipe de saúde. Também outro dado bastante importante. E depois ele coloca aqui para a gente, no bairro onde se localiza a creche, a gente tem apenas 20% dos domicílios com abastecimento de água tratada e apenas 10% com esgoto sanitário, sem coleta regular de lixo nos domicílios. Então a gente vê que realmente é uma área bastante precária. O que nós temos então em relação às alternativas? Vamos trabalhar bem elas, pessoal. A alternativa A fala o seguinte, o aumento no número de casos de diarreia na creche tem como principal fator a virulência da bactéria, e por se tratar de um caso recorrente, a equipe de saúde da família poderia atuar com medidas medicamentosas profiláticas direcionadas ao agente etiológico. Vamos lá, aqui a gente nem sabe, né, qual tipo de agente etiológico que é, se é bactéria, se é viral. Isso não é o que está em pauta nesse momento, tá? Então a gente consegue quebrar um pouquinho essa alternativa A só pelo fato de colocar lá o principal fator da virulência de bactéria. Muitos casos são infecções, né? O agente etiológico é um vírus, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Depois ele fala aqui que a equipe de saúde poderia atuar com medidas medicamentosas profiláticas. Existe, né? Claro que não a medida, um remédio específico, mas se o paciente tem ali uma parasitose, a gente pode fazer um tratamento antes que a doença de repente se manifeste, ou pelo menos com sintomas mais graves. Mas aqui quando ele afirma, né, que o aumento do número de casos, né, da diarreia tem como fator principal a bactéria, isso a gente não consegue afirmar, então está errado. A B, a educação em saúde na creche, com os profissionais da educação e com a comunidade, teria papel importante na melhoria das condições sanitárias da comunidade. É uma estratégia suficiente para o combate de surtos. Vamos lá, em relação à educação, sempre muito importante, isso sempre vai ajudar, sem dúvida nenhuma, né? Ele coloca aqui que teria um papel importante na melhoria, talvez, né? Talvez, não tem como a gente afirmar isso, porque é realmente uma área muito, que tem um déficit muito grande em relação aí às políticas públicas, né? Quando a gente vê aqui que apenas 20% dos domicílios têm abastecimento de água, 10% esgoto sanitário e sem coleta regular de lixo, então a gente consegue identificar que é uma área bem complicada, que realmente falta aí saneamento básico, tá? Então, especialmente no final, quando ele coloca, é uma estratégia suficiente? Não, né? Por mais que tenha educação, por mais que as pessoas façam as coisas corretas, devido a essa falta de saneamento básico, realmente, o risco de ter ali agentes etiológicos para diarreia e outras doenças é muito grande. Então, a B está errada. A C, a falta de acesso aos serviços de saúde e de acompanhamento regular com a equipe de saúde da família é um fator associado ao desfecho desfavorável dos casos, com aumento de quadros graves de diarreia com necessidade de internação hospitalar?
Sim, isso faz todo sentido, né? Realmente, o fato de ter o serviço ali da equipe da saúde da família acompanhando, isso pode diminuir o risco de quadros graves, até mesmo diminuir a incidência da doença, tá? Então, quando ele fala que a falta de acesso ao serviço e ao acompanhamento regular é um fator associado ao desfecho desfavorável, sim, né, como a gente viu, parte daquela população não tem acesso à equipe de saúde da família. E quando ele fala que o aumento de quadros graves de diarreia é com necessidade de internação hospitalar. Se essa população toda tivesse acesso à equipe de saúde da família, provavelmente não teria tantos casos graves. Isso também é fato. Então, a C a gente não consegue identificar nada de errado. Vamos ver o que está errado na D. A adoção de medidas como uso de hipoclorito na água e de filtros nos bebedouros escolares é a principal medida para combate à transmissão dos agentes etiológicos que cursam com um quadro de diarreia, diminuindo assim a incidência de casos na creche? Errado, né? São medidas que podem ajudar? Pode, né? Tanto a medida do hipoclorito quanto o filtro. No entanto, quando ele fala que a principal medida de combate, não, né? Quando a gente pega uma área que não tem abastecimento de água tratada, quando não tem esgoto sanitário e quando não tem coleta de lixo, não tem como a gente deixar isso de lado. Isso sim, realmente, como medidas aí de saneamento básico, são extremamente importantes para que a gente possa diminuir os agentes etiológicos e diminuir, consequentemente, os quadros de diarreia, tá? Então, alternativa D errada também. A gente vai ficar com a alternativa C, que aí realmente não tem nada de errado, faz todo sentido para essa questão, tá bem? Então, uma questão aí de preventiva, uma questão basicamente de interpretação do texto, a gente precisa realmente ler com bastante atenção e fazer ali também uma associação e conhecer ali as políticas públicas mínimas, quando a gente vê que é uma área que tem 20% só de abastecimento de água, só 10% de esgoto tratado, sem coleta regular de lixo, a gente consegue identificar que isso também é um grande problema e talvez aí o principal deles, tá bem? Então, ficamos com a alternativa C. É isso, pessoal. Um grande abraço, ótimos estudos para vocês e até a nossa próxima resolução comentada.